Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, desejando que o seu dia seja iluminado, tocado pela presença de Deus, cada momento deste dia. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste 2 de agosto, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, nos versículos de 22 a 36. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca
prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho que traz para nós alguns ensinamentos muito importantes para a nossa vida cristã. Continuando o texto do Evangelho de hoje, nós vemos a narrativa de Jesus que despede aquelas multidões depois de estarem saciadas e vai para um lugar deserto para orar. Vejam, Jesus sai de um dia tão exaustivo, de tanto trabalho, de tanto serviço ao próximo. Por isso ele precisa se reabastecer da presença do Pai. Ele precisa falar com o Pai. Ele precisa recuperar as suas forças, também as forças físicas. E por isso ele se retira num lugar deserto para orar. Isso mostra como deve ser também a nossa vida cristã. As agitações do dia, as preocupações da nossa jornada, o trabalho que nós exercemos, as funções que nós realizamos durante o nosso dia, clamam um momento de pausa para descansarmos nos braços do Pai, nos braços de Deus. Isso se chama oração. Essa comunicação que deve existir entre nós e Deus. É verdade, todo o nosso dia pode ser uma constante oração. Também o nosso trabalho, os gestos que nós realizamos durante o dia, são oportunidades para estarmos em oração. Mas é preciso ter aquela pausa restauradora. Aquele momento que talvez não seja tão longo em tempo, mas aquele momento onde nós nos encontramos a sós com Deus para nos reabastecer, rejuvenescer a nossa alma e estarmos prontos para uma outra jornada. Jesus é modelo para nós disso. Um outro detalhe do Evangelho é que depois de Jesus ter aquela pausa restauradora na presença do Pai, ele vai até onde estão os discípulos. Ele tinha mandado já os discípulos avançarem na barca. E acontece aquele episódio de Jesus que anda sobre as águas. Pedro, desconfiado que seja ele, diz: Senhor, se fores tu, manda que eu vá caminhando pelas águas. E ele diz: vem. Pedro se coloca a caminhar, mas logo sente medo e começa a afundar. É um medo da falta de fé, é um medo das preocupações exageradas, é um medo de não dar conta nas exigências da vida, é o medo das perseguições, é o medo das incompreensões, é o medo de estar longe de Deus, que leva a pessoa a afundar. É o medo do sofrimento, é o medo das dificuldades de cada dia, que vai levando a pessoa a afundar. Mas o detalhe que eu chamo a atenção
é a atitude de Pedro em gritar: Senhor, salva-me, estou perecendo. É essa coragem, meu irmão, minha irmã, que temos que aprender de Pedro. É verdade, Jesus chama a atenção de Pedro dizendo: homem fraco na fé, mas ao mesmo tempo acolhe o grito do discípulo que diz: salva-me, Senhor. O que falta muitas vezes nas pessoas é a humildade de reconhecer-se frágil, pequeno, de compreender que não consegue andar sozinho, e falta a coragem de gritar: Senhor, salva-me, estou perecendo, e colocar-se completamente em confiança nas mãos de Jesus. Isso Pedro nos ensina também. Oxalá, meu irmão, minha irmã, tenhamos essa sensibilidade de perceber nossa fragilidade, nossas limitações e humildemente clamarmos ao Senhor, conscientes de que só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos proteger, só Ele sabe o que é melhor para nós. Que Jesus nos ajude então a tomarmos consciência da necessidade da pausa restauradora na oração, na intimidade com Deus. E também que Ele nos dê a humildade de pedirmos socorro sempre, a todo momento, por Ele, o único capaz de nos salvar, de nos libertar, de nos dar a força para o dia a dia. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.